A boa notícia desta semana é que as chuvas irão voltar. Sim, os meteorologistas estão mostrando pelas imagens dos satélites, esses estudos que eles fazem, que está se formando um corredor de umidade, que é o normal, quando essa época seca de inverno começa a ser alterada e as nuvens e o período de chuva começam a se aproximar. Então esse corredor de umidade, a partir de quinta-feira, dia 16 de setembro, ele começa a avançar e vai se infiltrar, vai ter a sua influência desde o Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná. Então significa que estão se aproximando o período das chuvas. Isto é uma notícia muito boa. Nós passamos por este ano a pior seca registrada nos últimos 91 anos aqui no sudeste do Brasil, incluindo um pedaço do Mato Grosso do Sul, que não é bem sudeste, mas enfim, nessa região brasileira, que não é bem o Rio Grande do Sul, mas pega o Paraná também, Paraná, São Paulo, a parte de Minas Gerais, boa parte do Mato Grosso do Sul, um período de seca muito forte, pega o Pantanal também, os rios muito baixos e os reservatórios que geram a eletricidade nas hidrelétricas em níveis tão baixos como nunca haviam sido registrados. Então é um problema sério decorrente de escassez de recursos hídricos que afeta a agricultura, a pecuária e afeta também o abastecimento de água das cidades, assim como afeta a geração de energia. No caso da energia, como que a política resolve isso? Como que o governo atua? Aperta o botão e liga as termoelétricas. As termoelétricas são grandes usinas que geram energia a partir de óleo combustível, a partir de óleo diesel, a partir de petróleo. É uma energia mais cara, é uma energia mais poluente do que a energia gerada pela hidroeletricidade nos reservatórios. Então você tem formas de contornar na geração de energia, mas a conta de energia está ficando mais cara. Na agricultura, nós estamos cada vez mais, eu diria nesses últimos 30 anos, percebendo que mudanças climáticas estão acontecendo e o período de chuvas não é mais como era antigamente. Antigamente parecia estar mais regular, né? Chovia na hora certa, se esperavam as chuvas corretas. Agora, no meio da chuva, acontece em janeiro aquilo que os agricultores chamam um veranico. Um veranico fica 10 dias, 15 dias sem chover em um mês que era para ser muito chuvoso. E às vezes um mês que já não era para ser tão chuvoso, chove muito, como acontece muitas vezes em abril, que não é bom para a agricultura, porque é época que está colhendo determinados grãos, então você molha muito a safra. Essas mudanças climáticas, elas estão exigindo a inteligência agronômica para você manter os níveis de produção no agro, né, mesmo em condições de, vamos dizer, de instabilidade quanto ao regime de chuvas. Então, gestão de recursos hídricos passou a ser um assunto top, um assunto muito importante na agenda da agricultura. Não apenas fazer gestão econômica, gestão de máquinas agrícolas, né? A gestão significa administração, finanças. Agora, gestão de recursos hídricos, tomar cuidado, escolher variedades. Então, os pesquisadores lançam variedades hoje, estudam muito variedades que são mais resistentes aos déficits hídricos. É interessante isso. Melhorias genéticas tornam as plantas mais resistentes. Uma outra linha de pesquisa é melhorar, fazer com que as variedades novas de todas as plantas, elas tenham um melhor enraizamento. Quanto mais raízes, mais capacidade de absorção de água e, portanto, mais resistência a déficits hídricos. Mas, sem dúvida nenhuma, aquilo que mais se destaca, como dizem hoje os jovens, a ferramenta mais importante para enfrentar escassez de recursos hídricos vem a ser a irrigação. Vejam que coisa interessante.
E uma informação importante: não é preciso chuva para fazer da agricultura, é preciso água, é preciso ter água para fazer da agricultura. Se a água vem da chuva ou se você coleta essa água de córregos, de rios, né, para fazer irrigação, se você perfura poços artesianos, essa água vem do subterrâneo, dos aquíferos, ou como muitos estão fazendo no Oriente Médio, no deserto do Saara, na Austrália, estão dessalinizando a água do mar para usar na agricultura. Fica cada vez mais claro que a grande variável da produção é ter água e tomar cuidado porque a chuva está meio sem saber direito se vai chover ou se não vai chover. Então, são linhas de trabalho da pesquisa científica, da pesquisa agronômica para enfrentar as modificações que nós estamos percebendo no regime de chuvas. Então, gestão de recursos hídricos, irrigação, melhoramento genético de plantas mais resistentes à seca, melhoramento genético, plantas de maior enraizamento, dessalinização e também técnicas que são baseadas, por exemplo, em nanopartículas ou em materiais que você coloca no solo e esses materiais, eles são muito higroscópicos, quer dizer, eles absorvem muita água. Então, imagine, é como se fossem pequenas bolinhas que se expandem com uma chuva e guardam a água para as raízes durante um período mais longo do que naturalmente o solo faria. Há várias, portanto, as possibilidades, todas elas guiadas sempre pela inteligência humana e, no fundo, guiada mesmo pela mão de Deus sobre as condições de produção, sobre as condições da existência humana aqui na Terra. O fato é que sem agricultura, sem alimentos, não existiria a vida. Então é uma bênção que os agricultores estejam atentos, tenham o apoio da pesquisa, tenham o apoio das políticas econômicas para continuar fazendo aquilo que é o fundamental, garantir o maná que alimenta a vida e o maná que alimenta a nossa alma.